Dito isso, vamos começar então o tal relato do diabinho na garrafa. Vamos lá, vou tentar deixar a voz em cima, hein? Uau! E não se esqueçam de dar aquela fuçadinha na loja assombrada também, né? Tem a loja, nós temos uma loja chamada Loja Assombrada, é uma loja virtual. Tem várias camisetas, muitas brilham no escuro, luminárias e tudo mais. Vai lá, faz uma visitinha, tenho certeza que você vai ver lá alguma coisa que você vai gostar. O link tá na descrição. A última camiseta é a do Gnomo que tá... Cadê? Onde tá aqui? A camiseta do Gnomo aqui, ó. É a camiseta mais nova aí da loja. E também não esquece de deixar o seu like no vídeo, tá? Às 2h15 da manhã aqui, gravado pra vocês, tá bom? Deixa o like. Vamos lá. É um moço que nos conta, tá? Vamos impor a voz agora, vamos falar grosso. Olá, Ana, gostaria de lhes enviar um relato de minha autoria. Meu nome é fulano e segue abaixo. Espero que gostem. Beleza. O diabinho da garrafa. Na década de 70, eu estava viajando pelo estado da Paraíba a trabalho, quando nosso caminhão teve problemas e tivemos de nos estacionar por uns dias em um lugarejo no interior chamado, na época, de Córrego de Areia. Não me alongarei quanto aos detalhes relativos aos motivos da viagem ou por que o transporte quebrou, apesar de provavelmente ser da curiosidade do senhor leitor. O intuito é contar um relato sobrenatural, real, que aconteceu comigo e até hoje tira o meu sono. O que irei dizer aqui, posso garantir que é a mais real. O que irei dizer aqui, posso garantir que é mais real que o fato de eu estar vivo. Sou, ou pelo menos era, uma pessoa exacerbadamente cética, que deve ver para crer. Quando digo que vi o que vi e ouvi o que ouvi, acredite. Eu estava na casa dos 20 e poucos anos e com aquela sede de viver que só os jovens têm. Não estava satisfeito de ficar enfurnado na pensão de porcaria que alugamos, de forma que decidi explorar a pacata Córrego de Areia. O clima era quente e seco, o que não era incomum para a localização. Pela tarde, decidi andar um pouco por lá. Estava mais quente e seca do que as outras tardes que vivi em minha curta estadia. Durante minhas andanças, encontrei uma feira livre, relativamente grande para o pequeno núcleo populacional da cidade. Conversei um pouco com os moradores e feirantes e descobri que aquela feira, na verdade, era um ponto de encontro de vendedores itinerantes de diversas partes do estado, justamente pelo fato da pequena cidade estar no epicentro dos caminhos que levavam a maior parte dos locais importantes da região. Lá havia de tudo, de galinhas a filhotes de cães e gatos, de frutas a comidas indescritíveis, de bebidas alcoólicas a materiais esotéricos. E foi em uma barraca de materiais esotéricos que me demorei um pouco mais, interessado em particular numa garrafa de cachaça vazia, arrolhada, que parecia ter algum pequeno ser vivo dentro. Não era muito visível, parecia uma espécie de calango ou lagarto, talvez um rato. Não conseguia ver bem, pois se encontrava encolhido em um de seus cantos transparentes. No meio daquela gama de crânios de diversos animais, poções, dentes de alho e estátuas de ídolos desconhecidos, a estranha vendedora se inclinou no balcão e perguntou se eu estava interessado no familiar. Primeiramente, assustei-me com a sua aparência. Era uma mulher exageradamente feia, desdentada, pele muito castigada pelo sol e um dos olhos totalmente branco. Provavelmente era cega deste.
Embasbacado e ao mesmo tempo curioso, perguntei o que seria o familiar. Então sua reação deixou-me surpreso. Apenas sorriu e segurou a garrafa com ambas as mãos, virando-a para mim. Para o meu terror, revelando a forma da criatura, da qual eu nunca mais esqueci. De dentro da garrafa, encolhido em um canto, levantou a cabeça para me olhar uma pequenina figura, vagamente antropomórfica, de cerca de 15 centímetros, pele preta, com raros e finos pelos espalhados pelo corpo, cauda de lagarto, pequenos chifres na cabeça. Quando ainda mais horrorizado, percebi que a fuça do animal era praticamente idêntica à de um humano. Aí eu fiquei paralisado. Parecendo perceber o meu medo, o pequeno ser pulou na parede da garrafa como se estivesse avançando em minha direção. A criatura, que eu não sabia o nome ou ousava nomear, fixou suas mãos de supetão no vidro e me fazendo cambalear para trás, caindo em cima de alguns balaios de palha. Eu juro que por uma fração de segundos pude ter a impressão que o monstrinho ria de mim. A velha gargalhou, acariciou a garrafa, proferiu com aquela voz rouca e assustadora palavras que eu nunca mais esqueci. Suncê não é daqui, né, filho? Isso aqui é um familiar, um diabinho da garrafa. Por enquanto ainda tá pequeno, mas em pouco tempo vai ficar adulto e trazer todas as riquezas que o dono quiser. Dá muito trabalho fazer, sim senhor. Mas se Suncê quiser, te vendo ele. Não vai ser barato, claro. Mas não tem mais muita coisa que essa véia queira da vida, de modo que você pode ficar com ele se quiser e puder pagar. Levantei espantado, corri de volta para a pousada e fiquei rezando, sem conseguir dormir durante toda a noite até o dia seguinte. Pela manhã, finalmente consertaram o caminhão e pudemos seguir viagem. Quando contei aos outros homens, quase morreram de rir, dizendo que provavelmente o bicho seria um filhote de macaco ou mesmo fruto da minha imaginação. Mas não me dei por satisfeito. Eu sabia o que tinha visto. O rosto do pequeno era demasiadamente humano para ser confundido com um macaco. Não nego que alguns pensamentos orbitaram a minha mente. Tipo, quanto será que custa? Seria apenas uma velha desesperada, desocupada e charlatã? O assunto me assombrou por muitos anos. Mas não posso dizer que me fez apenas mal. Graças à visão tenebrosa que tive do diabinho na garrafa, consequentemente tornei-me uma pessoa mais crente em Deus e no diabo. Fiz mais caridade, frequentei mais a igreja, me tornei um cristão devoto. Há pouco tempo me aposentei e fiquei decidido a tirar a limpo essa história que nunca me saiu da cabeça. Decidi voltar à cidadezinha para tentar descobrir do que se tratava o tal monstro, sanar a dúvida que me assola há tantos anos. Afinal, o que foi que eu vi aquele dia? Dei uma desculpa à esposa e às filhas, disse que precisava tirar umas férias sozinho. Peguei um avião para João Pessoa e de lá um ônibus rumo a essa vila, que atualmente nem se chama mais Córrego de Areia. Chegando, notei de imediato que a cidade havia crescido bastante, estava mais urbanizada, com mais casas, carros, motos, mas ainda assim uma cidade do interior. A feira continuava lá, no mesmo lugar, e mesmo andando por ela durante horas, não consegui encontrar diabinhos em garrafas e nem a velha da ocasião. O que eu já esperava, afinal de contas, em 1973 ela já era bem velha, com certeza já havia de ter morrido. Um pouco frustrado, mas ainda disposto a tirar a história a limpo,
parei em uma outra barraca esotérica, que não tinha familiares, no caso. Perguntei ao vendedor sobre a velha e a lenda do diabo engarrafado. O homem de meia idade disse que nunca havia visto tal velha com as características descritas, que aquela era uma feira itinerante e os barraqueiros iam e vinham, ficavam e desficavam da mesma forma que o sol se põe e nasce todos os dias, frustrando o resto de minhas esperanças. Quanto ao diabinho da garrafa, disse que já havia escutado, já tinha ouvido falar de algumas histórias, que era comum os fazendeiros ricos da região terem um para chamar de seu, que traziam fortuna e tudo mais. Porém, sugeriu que eu procurasse um feiticeiro da cidade. Ele provavelmente poderia dar informações mais profundas sobre o tema. Agradeci, anotei o endereço que o sujeito indicou e fui guiado por ele, acabando por chegar em uma pequena chácara, uma espécie de tapera à beira da estrada, com galinhas soltas no terreiro da frente e onde uma placa de papelão escrita à mão dizia: Pai Fulano, lê passado, presente e futuro, búzios, tarô e cartas, trata de assuntos espirituais, amarrações, faz e desfaz maldição, trabalho pro bem e pro mal. Beleza? Bate palmas e um senhorzinho desce da roça, bem velhinho e magrelo, até simpático, eu diria, apareceu na porta. Em uma mão se apoiava em uma bengala, com a outra me fez um gesto convidando a entrar. O interior da choupana era bem simples. Paredes de barro continham quadros antigos com fotos enegrecidas de possíveis parentes do pai fulano, junto a imagens de santos católicos. Me sentei em um sofá carcomido e o velho voltou com uma bandeja de madeira sobre a qual se encontravam 2 canecas de metal e um bule fumegante, do qual saía um agradável cheiro de café recém-passado. Me servi agradecido e comecei a contar a minha história, de que já havia estado ali há décadas atrás. Contei o que vi, a história que não saía da minha cabeça. Por fim, falei da minha enorme curiosidade e que ansiava muito sobre o que ele diria sobre o caos. A partir de agora, irei narrar palavras do pai fulano, da maneira da qual me lembro. Recordo com exatidão o sentido da mensagem, mas talvez a minha mente cansada não lembre fielmente das palavras. Ademais, é assim que foi, para mim. Não se preocupe, o sentido está intacto. Enfim, ele começou. Enfim, começou a dizer o velho. Mesmo. Enfim, começou a dizer o velho. Então, tu quer um diabinho da garrafa, seu cabra? Não é fácil fazer um, muito menos barato. Não digo barato no din-din, pila, não. Não vai te custar algum. Mas em troca... E deu uma gargalhada maliciosa. Em troca, tua alma vai direto pro colo do capeta quando bater as botas. Tudo tem seu preço, homem. O diabinho nessa vida te dará tudo o que quiser. Dinheiro, mulheres, uns lote, fama, quase tudo de material e imaterial que um homem quer em vida terrena. Cedo ou tarde, ele vai lhe cobrar. Essa cobrança não quer dizer que ele irá querer a sua alma. Talvez ele lhe leve a vida de um filho, de uma esposa. Talvez mande que você faça algo por ele. Depende bastante do humor do cramulhão quando você fez o pacto. Sim, um pacto. Criar um diabinho da garrafa não é nada mais, nada menos que fazer um pacto com o próprio Satanás. Não se engane pensando que sairá bem dessa história. Independente se for uma tarefa simples ou não, não vão lhe deixar entrar no céu depois que Sun Ce fez um pacto satânico. E mais uma vez,
Ele gargalhou maliciosamente, olhando no fundo dos meus olhos, como se olhasse em mim e lesse a minha mente, como se captasse as minhas intenções e decifrasse todos os meus temores. O diacho do bicho engarrafado tem muitos nomes. Familiar, diabinho da garrafa, cramulhão, pé preto, mão peluda, familiar. Muitos nomes para falar de uma coisa só. Um diabinho pessoal que você alimenta com energia mística, positiva ou negativa. Vai fazer tudo o que seu mestre quiser. Até pouco tempo era normal achar gente vendendo esses diabinhos engarrafados em feiras aqui no Nordeste. Mas hoje em dia tá mais difícil se deparar com esse tipo de coisa. Como disse, esses bichinhos se alimentam de energia mágica. E a vinda das pessoas para a cidade e essas coisas modernas tem ficado cada vez mais difícil fazer e manter vivo um demoninho desses. Modernidade atrapalha as energias mágicas de se manifestarem. Hoje em dia é bem mais difícil se deparar com situações como a que se deparou quando era mais moço. No final das contas, o que mantém essa criaturinha viva é a crença. Tudo que nós crê, nós alimenta. Mas não é impossível de ainda se encontrar, não. De vez em quando ainda topo com um ou outro querendo vender um familiar engarrafado. Para o desespero dos padres da região. Eu dou risada. As pessoas têm o direito de fazer o que quiserem com a vida delas. O tal do livre-arbítrio também é deixar os outros escolherem o seu destino, o destino de suas vidas póstumas. Mas admito que sempre que lembro dos nomes desses cabeça de vento, eu faço uma oração. E fiquei deveras assustado. Finalmente, o assunto que me perseguiu por boa parte da vida estava ficando claro para mim. De todas as teorias que pensei nesses anos, nenhuma se compara com o que acabei de ouvir. Eu tenho absoluta certeza que ainda pensarei muito nisso, mas com uma bagagem de informação, que talvez me assuste mais que a desinformação. E o Senhor continuou dizendo: eu vou te contar, não é fácil fazer um familiar, e qualquer errinho bobo bota tudo a perder. Porém, não é impossível. O que mais posso lhe dizer? É um feitiço bem antigo. Talvez mais antigo que a própria igreja. São Cipriano já o descrevia um eito de tempo atrás em seu livro da capa preta. Há relatos disso pelos 4 cantos do mundo. E falando nisso, cabra, tu nem devia ter vindo até o interior de João Pessoa procurar essa informação. Vejo que tu é bem de vida. Lá nas tuas bandas devia ter alguma bruxa véia, meio trambiqueira, que soubesse de algo. Mas já que Suncê tá aqui, não o farei perder a viagem. Tu deve estar querendo saber como é que faz o diabinho engarrafado. Então vamos lá que eu vou lhe explicar. Na verdade, eu nem pensava nisso. Eu achava que provavelmente era um ser que habitava o mundo concomitante conosco. Seguia a lógica de que, se conhecemos, entre aspas, os oceanos e ainda não conhecemos nem 10%, quem garante que a existência de sereias é irreal? E o Senhor continuou. Tudo começa com a escolha do lugar que será feito o feitiço. É comum das pessoas fazerem no terreiro de casa, no próprio galinheiro ou pasto. Uns dizem que o certo é fazer em uma encruzilhada, terreiro de candomblé ou terrenos da igreja. Eu, como feiticeiro velho que sou, sei que isso não é tão necessário. Ajudaria a fazer dar certo. É um bicho que se alimenta de energia mágica, né? Encruzilhadas, terreiros e áreas da igreja são lugares muito carregados de energia, seja ela positiva ou negativa. Porém, como encruzilhadas são lugares que têm muita circulação de pessoas, logo curiosos e nem todo mundo tem à disposição uma igreja ou terreiro.
O mais comum é fazer no galinheiro de casa mesmo. O mais importante é ser um lugar que não tenha ninguém para fuçar ou estragar tudo. É um processo muito delicado. Demora para ficar pronto e exige um lugar tranquilo e sem muita gente. Bom, a curiosidade ficou mais forte. E se? Era só o que eu pensava. Embora não tivesse coragem de fazer esse ritual, eu imaginava. E se fizesse? Com certeza não seria na minha casa. Primeiro, porque minha família não entenderia. E segundo, porque está longe de ser sossegada. E o Senhor continuou dizendo: escolhido o lugar, chega a hora de escolher o período, os dias que Sun Ce fará o ritual. É bom que seja feito no início da quaresma. É uma época muito sagrada para os religiosos, de resguardo e oração. A energia do mal é alta e o diabo adora que profanações como essas sejam feitas durante períodos santos como esse. Como Jesus passou 40 dias no deserto, os bons espíritos se retiram para se prepararem para o grande marco da passagem de Cristo para a vida eterna. É comum também que membros da igreja e do terreiro parem de comer carne, beber, ir às festas, praticar atos libidinosos, para evitar serem afetados pelo coisa ruim. Não é proibido que seja feito em outros períodos. Também pode funcionar, mas guarde isso, é menos provável que dê certo. E aí, eu lembrei de algumas pessoas que conheci na vida. Comecei a ligar alguns pontos. Como nunca pensei nisso antes? O carnaval, o jejum dos muçulmanos. E o Senhor continuou explicando. Tendo esses preparativos feitos, separe uma galinha. E aí ele vai descrever como fazer o ritual do diabinho, mas eu não vou contar aqui, pessoal. E faz isso, faz aquilo outro. Então, aí ele continuou dizendo, em voz alta, em claro e bom tom, sem espaço para entrelinhas ou incertezas, diga que está ali para oferecer a sua alma a Lúcifer, em troca de todo o dinheiro e bens materiais que puder ter nessa vida, e que caso um dia isso lhe falte, o pacto será desfeito. E disse mais coisas. Esse é o momento em que, se o capeta lhe atendeu, você deverá sentir um troço estranho. É bem peculiar de cada um. Uns sentem um pedaço da alma deixar o corpo, outros sentem um vazio que só vivendo para explicar. O importante é saber que Sun Ce deverá deixar o local e não voltar a entrar ali enquanto não se completarem os dias. Lhe sugiro que vá direto para a cama, pois vai arder em febre por uns tempos. Aí o velho deu uma risada maligna e eu fiquei paralisado. No final dos 7 dias, quando a vela se apagar, volte ao galinheiro e é o momento de procurar o ovo do cramulhão. Um ovo de galinha que estará fecundado pelo próprio demo. Cuidado ao entrar. Veja bem onde pisa, pois o ovo é pequeno, bem menor que um ovo normal de galinha, mas com a mesma aparência. Há quem diga que esse é um ovo botado por um galo, e eu digo, besteira, cabra. Isso não existe. É impossível um galo botar ovo. E essa é uma informação muito da mentirosa que vem dos anos de lenda passado no boca a boca. Ao achar, notará que apesar de menor, é muito mais pesado que um ovo caipira normal. Sua consistência interna aparenta ser mais viscosa. A gema e a clara não se mexerão com tanta malemolência quanto os de um ovo caipira normal. Bom, a partir daqui eu fiquei com medo do meu e se tornar realidade. Seria incabível eu ter dedicado anos de fé e altruísmo fugindo desse bicho fisicamente, mentalmente e espiritualmente para depois de eu velho, barbudo, aposentado, ficar tentando corromper a minha alma. E o Senhor continuou.
pegue o ovo com cuidado. E aí ele descreve mais algumas coisas que eu não vou falar. E aí ele diz, ele descreveu o que tem que fazer, pá. E aí o moço, que nos conta o relato, diz: e eu sentia um fogo dentro de mim, como se estivesse adormecido há muito tempo e tivesse despertado agora. E o velho continuou dando mais instruções de como fazer o cramulhão. E disse: quando ele nascer, tu irá notar o ovo quebrado, e aí o encontrará lá. Aí ele diz: daí eu lhe pergunto, qual o nível de desespero para fazer um indivíduo revirar essas coisas a fim de ganhar poder em vida, hein? Bom, e o Senhor continuou: no começo ele parecerá mais com um lagartinho de parede do que com um diabinho. Será uma espécie de lagartixa preta, pegajosa, pequenininha, que se enrolará inteira em seu dedo quando tocada. Pegue, leve para casa e coloque dentro de uma garrafa vazia com a rolha e tudo. A partir daí, dê comida todo sábado, furando o teu dedo com um alfinete virgem e pingando 2 gotas de sangue dentro da garrafa. Deixe de preferência um lugar energizado da casa, que ninguém mexa. Um altar velho, assim que nem eu, de orações pessoal ou capela, são melhores. Alguns pedem para benzer a garrafa, evitando qualquer tripulia do demo, mas isso é bobagem, não muda nada. Com o tempo, tu irá notar que esse diabinho irá cada vez mais parecer com um humano pequenucho, cada vez menos parecido com um lagarto. Aos poucos, ele passará a se mover com 2 patas. O rabo ficará maior, com uma ponta em forma de flecha, mãos e pés vão parecer de gente e chifres brotarão da cabeça. O coiso que Sun Ce viu quando era moço provavelmente estava nesse estágio. Então o feiticeiro já havia mudado seu olhar e o seu tratar. Antes ele mantinha uma certa distância. Agora já chegava perto de mim e dizia num tom de voz que era quase um sussurro, como se estivesse falando algo proibido: um dia você pegará a garrafa e, para sua surpresa, só vai ter pequenos pedaços de carne preta se desmanchando. Mas não fique afolosado, não. É sinal que o seu demo virou adulto e poderá atender todos os pedidos. Acontece que adulto, ele toma o poder de ficar invisível. Mas ele ainda está ali dentro, pode acreditar. Você ainda poderá vê-lo, é verdade. Às vezes, olhando de canto de olho, vai ver uma forma diabólica em miniatura dentro da garrafa. Mas se olhar de novo, não vai ver mais nada. E vai ficar em dúvida se realmente viu alguma coisa ou não. Às vezes, notará uma poeira girando dentro da garrafa, que logo se acalma. Às vezes, conseguirá ver sua sombra se botar a garrafa perto de uma fonte de luz, mas sem nenhum corpo lá dentro que faça sombra. É importante dizer que a partir desse ponto não se deve nunca mais voltar a abrir a garrafa. Não é mais necessário alimentar. E caso ignore e abra a garrafa com o coiso adulto, pode crer que sua vida se transformará num inferno na terra. No fundo, eu sabia que não era só maravilhas, mas essas últimas informações me deixaram desanimado. Eu juro que imaginava que seria uma criatura, digamos que mais presente. E estou contando isso porque provavelmente você imaginou a mesma coisa que eu. E o Senhor continuou dizendo: se tu conseguiu os passos direitinho e conseguiu chegar a esse ponto, está pronto para pedir o que quiser. O diabinho te atenderá em tudo. Também é possível fazer qualquer pergunta sobre o passado, presente ou futuro, e ele lhe responderá em sonho. Terá uma vida de rei, regada por todos os luxos que puder imaginar. Lembre-se, sua alma estará condenada a sofrer por toda a eternidade nas mãos do Satanás. E aí lhe pergunto,
Vale a pena? Bom, agradeci ao pai fulano, o paguei o que devia pela consulta e segui o meu rumo. Por sorte, nunca tentei fazer o ritual e nem recomendo que façam. Felizmente, minha razão e temor em Deus foram mais fortes que a minha curiosidade, naturalmente humana, no desconhecido. Pude ao menos ter uma noção do que encontrei aquele dia em minha juventude. Hoje sou um homem mais temente a Deus, não desejo nada de ninguém e sigo minha vida normalmente. Ainda há algo que frequentemente me tira o sono. Se esse diabinho da garrafa existe, penso nas outras possibilidades de existência. Passei a refletir e temer mais o desconhecido. Esse indecifrável mundo deve abrigar criaturas que não ousamos imaginar. Todavia, garanto que todo mundo tem uma história semelhante à minha. Mas assim como eu, guardam as 7 chaves. Porque a grande maioria dos habitantes humanos deste planeta não acreditam no sobrenatural por não ser algo racional. De fato, racional não é. Contudo, é inegável e inquestionável que o sobrenatural existe e convivemos com ele, quer você acredite ou não. E aqui se encerra o relato do fulano. Pessoal, quem aí conhece o Cramulhão, o Diabinho na Garrafa? Eu acho que essa história começou a ser conhecida no Brasil todo, ser difundida com a novela Renascer. Quem aí é da época, quem lembra da novela Renascer? Para quem não conheceu, não assistiu, não é da época, essa era uma novela onde tinha o Antônio Fagundes, ele era um fazendeiro lá. Eu acho que era fazenda de cacau. Era cacau? Eu acho que era fazenda de cacau. Na Bahia, não sei onde se passava lá. E ele era um fazendeiro, tal, tinha muito dinheiro, coisa e tal. E ele tinha um cramunhão, sei lá, ele tinha o Diabinho na Garrafa. E tinha um outro personagem que era o Osmar, o ator era o Osmar Prado e o personagem era o Tião Galinha. Ele era um coitado lá que queria ter o dinheiro do fazendeiro lá do Antônio Fagundes. E seu Gumercindo, não é? Gumercindo, sei lá, o filho dele era o Marcos Palmeira, que era o Guma, que era enxotado pelo pai, o fazendeiro. Enfim, aí o Tião Galinha queria ser rico. E como que fazia, né? Aí ele disse que era por conta do Cramulhão lá, que realizava, deixou ele rico. Então o Tião Galinha queria um Cramulhão também. E aí tinha que fazer todo esse ritual. Então ele passa praticamente a novela inteira fazendo o ritual para ter também um diabinho na garrafa. E uma dessas coisas que ele fazia na novela era manter uma galinha debaixo do braço o tempo todo. E aí daí que veio o Tião Galinha, porque ele andava com aquela galinha embaixo do braço, porque diz que fazia parte do ritual fazer isso, né? E é daí que eu conheci também o tal do Diabinho na Garrafa, né? Nunca tinha ouvido falar. Depois vi em outros livros e tal. Realmente tem os livros que descrevem e ensina a fazer o cramulhãozinho, o Diabinho na Garrafa. Eu sempre pensei assim, falei, cara, não deve rolar nada. Imagina ter uma criatura ali criada desse jeito. Cara, não, sei lá. Aí eu imaginava que era um bichinho, tipo uma estátua, que às vezes a pessoa comprava ali, e aí, sabe, que nem uma imagem assim? Aí tem um relato aqui do canal também, lembra? De uma menina que foi brincar na casa da coleguinha, e a coleguinha mantinha ela distante da lavanderia, deixava ela lá no final do quintal, no fundo. Mas uma hora ela quis lavar a mão e foi até a lavanderia, e ali ela viu várias imagens, coisas, e uma garrafa com um bicho dentro. E eu não lembro se ele se mexeu ou não, mas parece que sim, sabe? Ela ficou aterrorizada. E aí a amiguinha dela explicou que ele era da avó dela,
que a avó, vira e mexe, alimentava ele com sangue. E aí ele também daria para ela riqueza e tudo mais. E aí a avó falou que um dia ele seria dela, da menininha. Aí a menina disse que, então, né, eu acho que eu tenho que ir embora, vou pra minha casa. E depois que nunca mais foi brincar na casa da menina. Depois parece que eles mudaram de lá, não sei. Mas tinha aí, ela viu o tal diabinho na garrafa. Mas alguém aí já viu esse diabinho na garrafa? Já ouviu histórias de alguém que tem alguma coisa assim? Manda um relato pra gente. Ninguém tem uma imagem, não? Uma foto, um vídeo? Não pode filmar isso? Tem por aí alguma coisa assim? Credo, ô bicho esquisito. Então, essa é a fase que ele tá pequenininho ainda. Porque depois que ele vira adulto, ele some da garrafa. Ele fica invisível, mas ele continua dentro da garrafa. Gente, é tipo o gênio da lâmpada. Só que ele é mau. Bom, não sei se o gênio é bom, enfim. Não sei, preciso... sei lá. Mas depois, por exemplo, a pessoa tem a garrafa, colar, criou cramunhão, aí a pessoa morre. Sei lá, a alma é levada. E aquela garrafa, ela some, ela fica no meio ambiente. O que vai daquele demônio lá dentro? O demônio também some a hora que a pessoa morre? Ou é perigoso alguém achar e abrir a garrafa, tipo a lâmpada mágica de Aladim? Sei lá. Enfim, não tenho. Vou ler no livro para ver se explica o pós do diabinho na garrafa. Mas é isso daí. Eu, hein? Uma feira esotérica, dar de cara com um bichinho desse.